o amor que cobre pecados. O apóstolo Pedro falando à igreja, ensinando a igreja, falando dessa comunhão da igreja, ele diz assim: acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Lá em 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Uma das características mais marcantes de Jesus é a sua capacidade de atrair para si os pecadores. Eram mulheres prostituídas, coletores de impostos, pessoas hipócritas, líderes religiosos e etc. Todos sentiam uma profunda e até, podemos dizer, irresistível atração por Jesus. Muitos se colocaram em posições humilhantes e constrangedoras, se prostraram diante de Jesus, aos pés de Jesus. E eu fico pensando, meditando nisso, o que havia em Jesus que o tornava tão atraente aos pecadores? Que poder havia em Jesus que deixava essas pessoas tão à vontade e, ao mesmo tempo, tão conscientes do seu pecado? E olhando para os nossos dias, constatamos que a maioria das pessoas não vão à igreja por causa dessa consciência de pecado, ou até mesmo na busca de Jesus. Vão pela necessidade de alcançar uma graça, alcançar uma bênção, um favor de Deus. A preocupação não é de resolver o problema do pecado, da condenação eterna, mas para resolver problemas imediatos e encontrar o bem-estar, encontrar aquilo que venha satisfazer o aqui e agora. Não há nenhum mal em buscarmos isso, resolver os nossos problemas, queremos aí o bem-estar para a nossa vida, para a vida da nossa família. Mas o que preocupa é que, se não somos atraídos por causa do nosso pecado, vamos perdendo de vista a natureza do amor de Deus. Parece que a igreja não é o lugar do acolhimento do pecador e do perdão de Deus, mas apenas um lugar que se transforma num analgésico espiritual ou divino que traz solução para as dores do cotidiano. Só que quando isso não acontece, porque nem sempre as dores desaparecem, frustra-se com a igreja, frustra-se com Deus. E assim a igreja deixa de ser o lugar do acolhimento, mas um lugar em que se vende bem-estar e saúde, mas não leva o pecador ao arrependimento. Porque foi para isso que Jesus veio, foi para isso que Jesus morreu, para morrer na cruz do Calvário, para nos perdoar os pecados, para nos salvar da condenação. Pior é que o convívio cristão não tem sido, muitas vezes, um lugar que atrai os pecadores em busca do perdão de Deus. Pelo contrário, o que temos visto muitas vezes no meio da igreja é que tem espantado os pecadores, espantado as pessoas que precisam tanto do perdão de Deus, com medo de serem julgadas e condenadas. A igreja tem sido, em muitos momentos, um hospital muito estranho, porque eu vejo a igreja como um grande hospital, sim, um grande hospital de tratamento às pessoas, tratamento aí do seu pecado, da sua deformidade da alma, aí tratamento das suas dores, mas muitas vezes parece que as pessoas entram na igreja e tem uma placa ali que está escrito o seguinte: entrem, mas deixem as suas enfermidades para fora. Ou seja, entrem, mas não fale das suas enfermidades. Entre, mas nós não queremos saber aí das suas deformidades da alma. Nós queremos que você entre aqui e você esteja conosco, mas sem colocar aí as suas mazelas, sem colocar aí as suas deformidades.
A igreja nem sempre tem sido lugar onde as pessoas possam abrir a alma, abrir o coração, mas o lugar onde nós devemos preservar intocáveis os nossos segredos. Temos medo de se expor, medo de sermos rejeitados, julgados e até condenados. E aí o que fazemos? Preferimos esconder. E pensando nisso, aí eu pergunto, o que tornaria a igreja mais atraente ao pecador? Como poderíamos experimentar juntos o poder perdoador da graça de Cristo Jesus? E Pedro, o apóstolo Pedro, orientando a igreja, ele nos ensina. Pedro escreveu aos forasteiros e dispersos das seguintes cidades, lá do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Bitínia, 5 partes do Império Romano, todas elas localizadas ali na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E Pedro, que foi alvo do amor de Deus, Pedro, que foi tratado pelo amor de Deus, Pedro, que reconheceu o seu pecado e tratou diante de Cristo Jesus, ele nos ensina assim, que o poder do amor perdoa. O poder do amor perdoa. E ele diz isso através dessas palavras, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Essa recomendação de Pedro é fundamental para que sejamos uma igreja atraente aos pecadores. Não uma igreja que afugente os pecadores, mas que atrai os pecadores para que possam encontrar ali o perdão de Deus. O amor cristão exige tudo o que uma pessoa pode reunir de suas energias espirituais, mentais e físicas. Significa amar aquele que não é digno de ser amado. Amar apesar da injúria e do insulto. Amar mesmo quando esse amor não é correspondido. É amar de fato e de verdade, como disse João em sua primeira carta, lá no capítulo 3, no verso 18. Mas em que sentido o amor intenso de uns para com os outros cobre o nosso pecado? Será que teria o nosso amor algum poder expiatório ou alguma capacidade redentora? Claro que não é isso que Pedro está ensinando, que Pedro está dizendo para a igreja e para nós. Também não está falando do amor que de tão grande fecha os olhos para o pecado, passa panos quentes, aquele amor típico ou comum de muitos pais, de muitos avós, que ignoram os erros dos filhos e dos seus netos. Eu preguei um domingo desses, em maio, sobre o amor que sufoca, ali Rebeca com Jacó. Visite lá os nossos vídeos e você vai encontrar essa mensagem, o amor que sufoca. Também não é isso que Pedro está falando. Pedro está falando do amor de Jesus pelos pecadores. O amor de Jesus pelos pecadores, o amor de Jesus que atraía o pecador, mas nunca ignorava o seu pecado. No entanto, o pecado não era revelado com o dedo em riste, com palavras acusadoras ou pelo olhar severo de reprovação e condenação. A presença de Jesus criava sempre um ambiente, uma atmosfera de amor tão intenso que o pecado era percebido pelo próprio pecador. Ou seja, quando eles estavam diante de Jesus, eles então, recebendo o amor de Jesus, eles então confessavam o seu pecado, eles reconheciam o seu pecado. E nós encontramos várias passagens que falam desse olhar amoroso de Jesus, que trazia ao pecador a consciência do seu pecado, sem que Jesus dissesse uma só palavra. Por exemplo, o jovem rico, lá em Marcos 10, 21, Jesus olhou para ele com amor, e disse:
falta mais uma coisa para você fazer. Lembra que Jesus foi procurado por esse jovem rico, e aí ele perguntando sobre a vida eterna. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus então fala, você conhece os mandamentos, e ele cita os mandamentos, fala, eu tenho observado esses mandamentos, e Jesus fala assim para ele, olhando com amor, tratando com amor, percebendo ali a deformidade, percebendo o pecado, e Jesus diz, falta ainda uma coisa para você. E antes de dizer qualquer coisa, Jesus então amou a esse jovem. Jesus olhou com amor para esse jovem. O próprio Pedro teve essa experiência com Jesus, logo após negá-lo por 3 vezes. Lá em Lucas 22, 61, diz assim, então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro havia negado Jesus. Pedro havia dito que não conhecia Jesus por 3 vezes. E Jesus, então, na terceira vez, olha, o olhar de Jesus se encontra com o olhar de Pedro, e foi um olhar de amor, um olhar, com certeza, de ternura, não um olhar de censura, de reprovação e condenação, no sentido de destruir Pedro, mas um olhar de amor, de ternura, que levou Pedro a chorar amargamente, levou Pedro a se arrepender, levou Pedro a viver a amargura de ter traído o seu amigo, mas que começou ali a restauração da vida de Pedro. E o que me faz pensar assim é a atitude de Jesus quando ele se encontra com Pedro no mar da Galileia. Jesus não censura, Jesus demonstra amor. Jesus não briga com Pedro, não chama a atenção de Pedro, não agarra Pedro ali pelo pescoço e diz, como você diz que não me conhece, você me abandona quando eu mais precisava de você. Não, Jesus chega diante de Pedro, alimentando não só Pedro, como também os discípulos que estavam juntos. E Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É assim que Jesus tratava o pecador. É assim que Jesus criava o ambiente propício, o ambiente do amor, para que o pecador pudesse reconhecer o seu próprio pecado. Era o olhar, os braços estendidos, daquele que convida sempre, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vou dar descanso para vocês. Vocês que estão aí com sentimentos de culpa, vocês aí estão com pecados ocultos, vocês que estão aí com pecados recorrentes, venham, que eu vou trazer descanso para vocês, porque eu vou perdoar vocês, eu vou sarar a alma de vocês. Era essa atitude de Jesus que atraía e levava muitos a procurá-lo e a revelarem os seus segredos mais profundos. O amor que Pedro fala não é expiatório, com poderes próprios para perdoar, mas o amor que tem o poder para promover o encontro do pecador com o Deus que perdoa. Com o Deus que perdoa, por isso Pedro diz, acima de tudo, ou seja, a coisa mais importante, a coisa mais necessária à igreja, ou para a igreja, deve ser o amor intenso de uns para com os outros. É nessa comunhão, nesse viver intensamente nessa comunhão, que vai criar um ambiente, né, o ambiente que o amor cria e que é poderoso para nos ajudar a enfrentar e tratar o nosso pecado diante de Deus. Nenhum de nós consegue enfrentar o pecado no ambiente hostil, tratar o pecado cercado de pessoas que não conseguem perdoar, ou acolher o pecador, mas que estão sempre condenando, que se colocam em posturas de pessoas perfeitas, de pessoas que não erram, de pessoas que estão sempre acusando, sempre condenando.
em um lugar que você é olhado e julgado com palavras, com gestos, com olhares e condenado ali sumariamente. Um ambiente assim ou nos torna hipócritas, ou seja, nós escondemos o pecado e nós vivemos como se ele não existisse, e condenando inclusive outros, ou então nos afugenta, nos faz ir embora. Pedro nos convida a criarmos um ambiente próprio para o encontro de Deus, com Deus melhor, e conosco mesmos. Porque quando nos encontramos com Deus, nós aprendemos a nos conhecer mais intimamente, e aí o nosso pecado aflora, e aí colocamos diante de Deus, e somos perdoados. E esse ambiente nasce do amor intenso. Do amor intenso do quê? De uns para com os outros. É o amor de Deus sobre nós, e esse amor faz com que nos amemos uns aos outros, e nesse amor uns aos outros nós amamos a Deus, e assim nós vamos nesse movimento confessando os nossos pecados e sendo perdoados pelo Senhor, tratados e curados por Jesus. E a igreja, em vez de ser um lugar de condenação, ela passa a ser aquilo para o qual ela foi criada, um lugar de acolhimento, um lugar de abraço, um lugar onde os pecadores são atraídos, tratados, para que os seus pecados sejam perdoados. Jacques Ellul, um escritor, em seu comentário sobre o juízo final, ele escreveu assim: Deus não precisará dizer ou mostrar nada do nosso passado, das nossas ações boas ou más. Ele simplesmente estará lá, com o seu olhar de ternura e amor, com toda a verdade, luz, pureza e majestade que a sua presença irradia. E nós, diante da sua presença, nos julgaremos a nós mesmos. Ali nos veremos como realmente somos. Todos os nossos segredos ficarão expostos diante de nós. Toda maldade, inveja, cobiça, orgulho estarão ali. E então veremos que somente a sua graça, de fato, poderá nos salvar. Ou seja, diante da presença de Deus, não há necessidade de palavras, porque diante da luz, a escuridão vai embora. O nosso pecado, então, ele é retirado debaixo do tapete. E nós podemos, então, diante desse amor, confessar e pedir: Senhor, tem misericórdia e nos perdoa, e me perdoa. O julgamento de Deus, irmãos e irmãs, não é jurídico, mas é revelador. Por isso a igreja deve ser o lugar onde as pessoas são acolhidas do jeito que estão, sem regras, sem acusações, sem normas, acolhidas do jeito que estão, e assim elas passem a olhar para si mesmas, com o mesmo olhar que recebem de Jesus. E aí elas vão sendo tratadas, curadas, porque é um olhar de amor que nos dá certeza desse amor, do perdão de Deus sobre nós. E aí os pecados vão sendo revelados, os pecados vão sendo confessados, os pecados vão sendo tratados, os pecados vão sendo perdoados. No juízo final, não teremos que enfrentar um juiz de toga preta e olhar reprovador, pronto para bater o martelo e dar o seu veredito, mas o juiz que nos olha com ternura, com misericórdia, com amor, mas ao mesmo tempo será um olhar revelador, um olhar pleno de amor e de graça. Será esse olhar que revelará aquilo que nós somos, pois é assim que sempre acontece quando estamos diante de Jesus e a sua palavra. Voltando ao jovem rico, lembra? Que quando Jesus olhou com amor e disse: falta ainda uma coisa para você. E aquele jovem, né, quando ouve Jesus falar: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, ele sai entristecido. O seu pecado foi revelado, o seu amor, ou o seu Deus, foi revelado ali,
era o dinheiro, as coisas que ele tinha, e ele não quis abandonar isso, e ele sai entristecido. Pedro nos propõe, então, uma igreja onde o pecado possa ser confrontado sem medo, sem medo. O encontro do pecador com seu pecado se dá no ambiente de pecadores que experimentaram a graça perdoadora do amor de Jesus e que oferecem essa mesma graça àqueles que dela necessitam. Esse amor intenso que cobre multidão de pecados, porque olha com compaixão para o pecador, com o mesmo olhar com que nós fomos contemplados por Deus em Cristo Jesus. Por isso, igreja, não tenhamos medo de vivermos isso, de acolhermos os pecadores. Não somos nós que transformamos vidas, não somos nós que perdoamos os pecados, não somos nós que transformamos a vida das pessoas. É Cristo Jesus, com o seu amor, com o seu olhar amoroso, misericordioso, que faz com que o pecado aflore e seja confessado e seja perdoado, mas que isso aconteça nesse espaço, nesse ambiente de amor que se chama Igreja de Cristo Jesus, aonde as pessoas são atraídas e possam ser aquilo que elas são lá fora, elas possam ser também na igreja, aquilo que elas são no trabalho, elas possam ser na igreja, aquilo que elas são na família, elas possam ser na igreja, e se há erro nisso, se há pecado nisso, que seja confessado, que seja tratado, mas sempre com amor. Porque o olhar amoroso de Jesus revela. E aí, quando o pecado é revelado, ele é confessado. E quando confessado, ele é perdoado. Porque Jesus morreu para perdoar todos os nossos pecados. E assim, é com esse amor que nós devemos viver. Porque como João, o apóstolo João, na sua carta, sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 19, ele diz assim: nós amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Nós só tivemos condições de amar a Deus, de corresponder a esse amor, porque ele tomou a iniciativa. Ele olhou para nós, pecadores, perdidos, condenados, e não nos tratou dessa maneira, mas nos tratou com amor. Jesus, quando veio até nós, Jesus, quando nasceu, viveu, cumpriu o seu ministério, ele caminhou sempre transbordando amor, sempre exalando amor, sempre tratando as pessoas com amor. E por isso as pessoas vinham até ele, as pessoas chegavam até ele, as pessoas sabiam que ele, né, era alguém especial. Muitos diziam que ele era profeta, mas elas tinham coragem de chegar ali diante de Jesus, e os pecados eram revelados, e as pessoas eram transformadas, porque eram perdoadas por esse amor de Jesus. Assim seja a igreja do Senhor Jesus, assim seja sempre a IPI da Vila, a IPI da Vila, uma igreja que acolhe, uma igreja que abraça, uma igreja que trata os pecadores, mas sempre com amor. O intuito do tratamento não é nunca a destruição, mas sim a cura do doente. Que Deus nos abençoe